Olá, tudo bem? A COP30, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que acontece em Belém, no Pará, coloca o Brasil no centro das atenções do planeta. Cientistas, pesquisadores, representantes de entidades e autoridades do mundo inteiro estão discutindo sobre como enfrentar a crise climática e tentar entregar um mundo mais sustentável para as próximas gerações. Só que isso não é nada simples. Envolve dinheiro para pesquisa, negociação e, como em qualquer assunto que tem muita gente com opinião diferente sobre tanta coisa, é difícil ter consenso em tudo. Enfim, as soluções e as decisões não são nada fáceis. Por isso tem que ser um passo de cada vez. Aqui em Minas Gerais, muitas ações concretas já estão sendo colocadas em prática desde muito antes do início da COP. E a Assembleia de Minas incentivou e premiou várias delas. Você sabia disso? Pois é, sobre tudo isso nós vamos conversar no Panorama que começa agora. Aqui no estúdio, o engenheiro florestal e consultor da Gerência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia, Júlio BD. E pela internet, eu converso com o professor e pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, Natan Barros, que participa da COP30 em Belém, no Pará. Júlio, muitíssimo obrigado pela sua presença. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Júlio, eu queria te pedir licença para começar o programa perguntando para o Natan sobre qual a importância, Natan, para você, de um pesquisador apresentar os seus trabalhos acadêmicos num evento como a COP30. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pelo espaço aqui para conversar com vocês. Participar de um evento como a COP é talvez o ponto máximo de uma carreira de um pesquisador, porque é nesse espaço, que é um espaço que reúne tomadores de decisão, sociedade civil e pesquisadores, professores, diversos entes da sociedade, no caso da COP, para discutir a questão climática e as soluções para a questão climática. Participar desse espaço é fantástico, porque me dá a possibilidade de mostrar o que a gente vem desenvolvendo aqui, mostrar a universidade, mostrar nossos resultados, apresentar nossos trabalhos e participar da tomada de decisão, que eu acho que é o ponto mais importante da vida de um cientista, né? Que é transformar aquilo que você vem desenvolvendo na pesquisa em ações que podem resultar em políticas públicas e, nesse caso específico, em ações concretas para reduzir os efeitos da crise climática. Pois é, justamente colocar projetos de pesquisa em prática é o que vem sendo feito aqui em Minas Gerais, mesmo antes da COP30. Uma iniciativa aqui da Assembleia apoiou e premiou vários projetos que levam tecnologia a várias partes do estado. Vamos ver na reportagem. Algumas iniciativas apresentadas no Seminário Técnico Crise Climática, organizado pela Assembleia, estão alinhadas com objetivos da COP30, que acontece em Belém, no Pará. Entre elas, uma tecnologia que ajuda na agricultura sustentável e outra que promove o uso de energia limpa. Transição energética é a expressão que vem marcando as últimas conferências do clima da ONU e neste ano, na COP30, não é diferente. Mas como é que isso acontece na prática? Um exemplo, o primeiro sistema de geração de energia solar no Brasil foi instalado no fim da década de 90 na Universidade Federal de Santa Catarina. Em menos de 30 anos, a energia fotovoltaica brasileira passou daqueles pouco mais de 70 painéis solares para se tornar a segunda maior fonte de geração de energia do país, presente em quase todos os municípios brasileiros. Em Cristália, no norte de Minas, a energia solar colabora não só com a transição energética, mas com a renda de quem vive da agricultura familiar. É o caso de Martinha e Porfírio, um casal que arrendou parte do terreno para a instalação de 200 painéis solares. A iniciativa faz parte do programa Minascop Energia, apresentado em um seminário da Assembleia sobre mudanças climáticas e que foi exposto nas COPs 26 na Escócia e 27 no Egito. As pessoas chegou aqui falando que ia arrendar nosso terreno. Aí nós ficamos pensando, quem não conhecia o pessoal,
depois tinha um amigo meu em Renaúba que tinha essa usina, porque estava dando certo. Falei assim, ô velho, vamos enfrentar. Aí nós enfrentamos isso e deu tudo certo, construímos a usina, né? Para nós foi um sucesso. Outra iniciativa que marcou o seminário técnico sobre crise climática da Assembleia é um produto desenvolvido a partir da água que é descartada por agroindústrias e que serve para alimentar microalgas. O biofertilizante pode substituir os fertilizantes químicos e minerais que são largamente usados no agronegócio. O projeto foi um dos 10 vencedores do Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação, em parceria com o BHTech. Bom, Júlio, esses são apenas alguns projetos, né, que foram desenvolvidos aí em Minas Gerais com tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Eu queria que você falasse de outros projetos que estão sendo desenvolvidos aí pela Assembleia depois desse seminário que foi feito aí desde o ano passado. Perfeitamente. O Prêmio de Inovação ele foi muito importante porque também foi uma inovação trazer pelo Legislativo incentivo a novas tecnologias. E isso está no bojo do seminário, uma vez que essas tecnologias, elas, uma vez desenvolvidas e acelerados esses projetos, estão disponíveis no mercado tanto para iniciativa privada como para o setor público. No entanto, além, né, desse prêmio, né, nós desenvolvemos dentro do que a gente chama hoje, que é um desdobramento do seminário, Plano Legislativo de Articulação e Monitoramento, né, um conjunto de projetos prioritários, né, que tem como foco as principais políticas públicas abordadas no seminário. Né? E esses projetos estão sendo conduzidos em parceria com o Executivo, com a articulação da Assembleia e trazendo tecnologia da academia ou mesmo de ICTs, né, como a Embrapa, que é parceira nossa junto com a Emater e a SEAPA, no principal deles, que é o projeto Construção de Barraginhas, que foca no acesso à água e aumento da resiliência da população rural com relação à disponibilidade de água, né? Pois é, eu queria saber do Natan também. Natan, você recebeu o convite, né, de diversas entidades para participar. Eu queria saber dos projetos que vocês vêm desenvolvendo aí e que vão ser apresentados na COP30. Maravilha, assim, esses convites todos, eles estão linkados de alguma forma ao que a gente vem fazendo aqui no Laboratório de Ecologia Aquática da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde a gente desenvolve pesquisas relacionadas à sustentabilidade da produção de energia, alimento e a disponibilidade de água. Um carro-chefe aqui do laboratório, nas nossas pesquisas, está relacionado à quantificação dos impactos da aquicultura como forma de produção de alimentos. E a gente tem demonstrado cada vez mais que a aquicultura ela tem proporcionalmente um impacto muito menor no clima. Para se produzir proteína através da aquicultura, para se produzir alimento através da aquicultura, a gente tem conseguido demonstrar em diversas partes do Brasil que a gente consegue produzir esse alimento com menor emissão de gases de efeito estufa e, em alguns casos, até com sequestro de carbono da atmosfera. Então, a gente tem esses convites todos estão relacionados a esse tema em específico, e eu espero muito a gente poder demonstrar também na COP, discutir, levar os nossos dados, as nossas ideias para a COP, para colocar a aquicultura cada vez mais como uma fonte sustentável de produção de alimentos. Existem vários outros impactos, é verdade, mas assim, todas as formas de produção de alimentos têm algum impacto, mas especificamente em relação ao clima, a gente tem conseguido mostrar com os nossos dados que é mais interessante produzir 1 quilo, por exemplo, de proteína de peixe do que qualquer outra proteína animal, porque o impacto no clima pode ser muito, muito menor e a área necessária para produzir essa proteína é infinitamente menor do que para qualquer outra proteína animal. É interessante, ele fala ali, pelo que eu entendi mais ou menos, se o brasileiro começasse a comer mais peixe, menos carne de frango, menos carne de porco, menos carne de boi, isso seria melhor também para o nosso meio ambiente? Essa seria mais ou menos a lógica? Sim, seria essa a lógica e pegando o gancho no que o colega falou, né, nós temos que pensar em termos de potencialidade. Minas, com todas as represas que tem,
tem a potencialidade de produzir só no seu território o que hoje é produzido em termos de piscicultura no Brasil inteiro, né? Então, hoje nós produzimos no Brasil inteiro menos de 1 milhão de toneladas, né? E aqui em Minas Gerais apenas 72 mil toneladas ano. Nós aqui temos potencial para 900 mil toneladas. Isso é interessante em termos legislativos, por exemplo, está tramitando um projeto de alta relevância, que ainda está esperando ser votado, de uma política de piscicultura, separando a piscicultura, me desculpe, da aquicultura, separando a aquicultura da pesca, uma vez que a aquicultura lida com um recurso que é a água e a pesca lida com um recurso que é a fauna aquática, que tem que ser protegida. Então, são elementos diferentes e esse projeto está na boca para ser transformado em lei. Bom, e a questão das chuvas e das tempestades também está sendo muito discutida na COP. Vamos conhecer mais uma técnica desenvolvida aqui em Minas que pode, inclusive, prever enchentes. Para lidar com os efeitos das chuvas fortes, uma tecnologia antecipa possíveis enchentes. A iniciativa foi apresentada no seminário e é uma das vencedoras do prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação, organizado em parceria com a BHTEC. O sistema monitora em tempo real o nível dos rios e emite alertas sobre riscos de inundações. De baixo custo, o equipamento monitora a bacia no Rio Verde, no sul de Minas. O sensor que fica ali em cima, ele é um pluviômetro, ele coleta a quantidade de chuva e dá a quantidade de chuva em milímetros. A informação desse sensor e do sensor que está lá dentro do rio, que coleta o nível do rio, são enviados em tempo real para essa caixinha preta. Essa caixinha preta que tem toda a inteligência do sistema. É interessante ver que exemplos simples, né, às vezes podem modificar e impactar no dia a dia das pessoas, né? No caso dessa questão das chuvas, isso é um exemplo interessante, né? Muito interessante. E vale ressaltar que o segundo tema mais demandado dentro do seminário foi exatamente o monitoramento meteorológico e hidrológico, né? E isso gerou um projeto prioritário, um pós-seminário, que nós estamos conduzindo no sentido de aumentar a rede de estações meteorológicas e hidrológicas automáticas, né? E essa política está andando, tanto pelo lado do INMET, que hoje nós estamos apoiando para que ele instale novas 67 unidades meteorológicas automáticas aqui no estado, como pelo lado do IGAM, que depois de responsável pela rede mineira, depois de algumas dificuldades, houve uma alocação significativa de recursos para que eles façam o desdobramento e aumento da rede de monitoramento hidrológico, né? Mas é fundamental. A política pública de monitoramento vai nos trazer acuidade, capacidade de prever eventos, melhoria nas condições de análise de risco para os eventos climáticos, para enfrentamento dos eventos climáticos extremos. Perfeito. Voltando a falar de Belém lá com o Natan. Natan, que outros projetos você acha que devem ser priorizados na discussão aí da COP, dessa participação sua e de outros pesquisadores? Eu posso te afirmar que a COP ela tem um compromisso enorme esse ano e eu fico muito feliz que o Brasil tenha assumido esse compromisso, porque nós precisamos mudar a forma como a humanidade interage com o planeta. A gente está vivendo não mais um cenário de aquecimento global, de mudanças climáticas, mas a gente está vivendo uma crise climática e a gente precisa tomar decisões urgentes que possam resultar na diminuição das emissões de gás de efeito estufa e, consequentemente, da contenção dos efeitos que a gente vê todos os dias da crise climática que a gente enfrenta. Isso passa por mudar a forma como a gente, por exemplo, produz energia, mudar a forma como a gente produz alimento, mudar a forma como a gente lida com os resíduos, mudar a forma como a gente interage com os ambientes. E eu espero muito que essa COP dê direcionamentos muito claros quanto à redução, às metas e os compromissos assumidos pelos países. E mais do que isso, eu espero que a COP seja um divisor de águas, assim como foi lá atrás, há mais de 30 anos atrás, a Rio 92, que a COP possa ser um momento de transformação da nossa sociedade.
a crise que a gente está, os problemas que a gente vê todos os dias. A gente viu ontem em Belém, a gente viu há poucos dias atrás inundações em algumas cidades brasileiras, a gente viu no início do ano que aconteceu no sul do Brasil, e a gente vê as ondas de calor que são cada vez mais frequentes. Se você estiver aí nos assistindo agora, pense quantos dias secos nós tivemos esse ano. E imagina lá atrás se era assim. Os dados científicos comprovam que os eventos extremos estão ficando cada vez mais frequentes, o período seco está aumentando cada vez mais, as chuvas estão ficando intensas. Então, os sinais dessa crise, os sinais são muito claros, e a gente precisa ter direcionamentos através de fóruns como a COP, para que os países assumam compromissos, para que os países tragam mudanças, e principalmente para que as pessoas também assumam seus compromissos pessoais de mudar a forma como a gente interage com o planeta, a forma como a gente elege nossos representantes e a forma como a gente vive como sociedade. A gente precisa cada vez mais de representantes e de políticos que falem não só pelos grandes poluidores, que não falem pelos grandes poluidores, mas tenham um discurso de enfrentamento das questões climáticas. Perfeito. Bom, voltando aqui para Minas Gerais, a gente vai conhecer mais projetos de enfrentamento das questões climáticas que já foram colocadas em prática, a partir do seminário da Assembleia. Afinal, seca, chuva tem em todo lugar e há muito tempo. Quando a gente fala de clima, Minas Gerais também é a síntese do Brasil. O estado sofre com secas e chuvas extremas. Dados da Defesa Civil mostram que no ano passado, 240 municípios decretaram situação de emergência ou calamidade devido à estiagem e 157 por causa de chuvas fortes. Uma realidade que exige cidades resilientes e capazes de enfrentar esses fenômenos extremos. A construção de cidades resilientes é um dos 6 eixos temáticos da COP30. Esse item, que está na pauta lá em Belém, também fez parte das discussões do Seminário Técnico Crise Climática, organizado aqui pela Assembleia Legislativa ao longo do ano passado. Em 7 encontros regionais foram apresentadas boas ideias para lidar com as mudanças do clima e aprovadas mais de 300 diretrizes que agora orientam a atuação do Parlamento Mineiro. Uma dessas ideias veio de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A cidade já registrou temperaturas de quase 45 graus, a maior já verificada no Brasil. Resultado, Araçuaí enfrenta problemas recorrentes com a seca. Uma alternativa para amenizar a falta de água foi apresentada no seminário: a construção de cisternas que captam a água no período de chuvas. Os recursos estocados podem ser usados para o consumo humano, dos animais e no plantio. Ou seja, seca e chuva, Minas Gerais sofre bastante, né? São bons exemplos aí para a gente poder tentar mitigar isso, né, no nosso estado. Pois esse foi o terceiro ponto, né, de maior importância dentro do seminário, que é a questão da resposta. Né? Resposta da sociedade, do poder público à sociedade com relação aos eventos climáticos extremos. É claro que tem também um aspecto do planejamento ambiental que é fundamental para a adaptação de longo prazo, mas a resposta é muito importante. Nesse sentido, nós diagnosticamos que o principal foco são as coordenadorias de defesa civil municipais. Por quê? Porque cada um dos municípios é responsável pelo que ocorre dentro do seu território. E o Estado ele não pode atuar diretamente, a não ser por demanda como apoio. Né? Então, é muito importante que cada município tenha seu COMPIDEC, que é a sigla dessa coordenadoria, bem estruturado, treinado e operando com as condições necessárias para aquela condição de clima que ocorre no território. Né? Em parceria com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, né? A Assembleia, com a atuação institucional, está apoiando os 2 planos desenvolvidos já nessa linha. Um que é o de enfrentamento da seca e outro de enfrentamento de períodos chuvosos, que são planos
coordenados hoje pelo SEDEC, né? Nós já, inclusive, entregamos essa bola para o SEDEC, né? Que assumiu com um nível de governança muito interessante, inclusive aprendido, né? Aqui dentro do seminário, com a participação deles, e estão replicando essa forma de articulação junto com a Assembleia para o Estado inteiro. Já reuniram nesses dois projetos cerca de... no de seca, 610 milhões de reais de investimentos, e no de chuvas, eu não estou lembrado bem, mas passa de 100 milhões de reais de investimentos. Bom, perfeito. Vamos voltar lá para conversar com o Natan, para finalizar a sua participação com a gente aqui, Natan. Eu queria saber, em termos de decisão, o que você acha que pode sair de decisão concreta aí da COP? E uma outra questão, a ausência dos Estados Unidos afeta as decisões que vão ser tomadas? Então, vou começar do final. Não, não pesa. Não pesa. Obviamente, os Estados Unidos são os maiores emissores de gás de efeito estufa. Entre os 6 países que mais emitem gás de efeito estufa estão os Estados Unidos e o Brasil. Nós também temos uma contribuição enorme. E eu imagino que a questão americana ela é momentânea. E a política ela mostra isso, né? A gente tem vai e vem na política, que é do processo democrático. Então, assim, eu não acho que pesa a longo prazo, eu não acho que isso vai nos impedir de ter sucesso quanto aos resultados da COP. De maneira bem objetiva, a gente já conseguiu ter um sucesso em relação ao Fundo de Investimento Climático, e que eu acho que é uma das soluções, porque quando a gente fala de enfrentamento à crise climática, a gente tem que falar em justiça climática, né? Não são todos os países e todas as pessoas que são afetados da mesma forma. Um dos grandes avanços que a gente já teve nesses poucos dias de COP30 foi em relação ao fundo climático, né? Alguns países já aderiram e, de coração, eu espero que isso aconteça cada vez mais. Porque quando a gente fala de enfrentamento à crise climática, a gente tem que falar de justiça climática. Não são todos os países que vão ser da mesma forma afetados em relação a essa crise. Os países mais pobres serão mais afetados, as pessoas mais pobres serão mais afetadas, existem pessoas mais vulneráveis, classes sociais mais vulneráveis, então precisa ter de alguma forma uma justiça de correção dessas diferenças que existem em relação aos impactos da crise climática. Esse é um dos avanços. Eu também espero que durante essa COP, aqueles compromissos assumidos pelos 198 países que assinam o protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris possam ser reafirmados, em alguns casos ainda aumentado. Por exemplo, o Brasil tem um compromisso de reduzir cerca de 35% as suas emissões. Eu acho que esse valor pode ser revisto, a gente consegue claramente atingir essa meta. No caso do Brasil, grande parte das emissões está associada à mudança do uso do solo, que é algo que a gente consegue, se tiver interesse político, atingir de forma muito objetiva. Então é isso, eu espero que essa COP ela represente de fato um ponto de virada, um divisor de água, para que as pessoas tenham mais conhecimento em relação à crise que a gente vive e o que pode ser feito, para que a sociedade entenda que tem necessidade de mudança e principalmente para que a humanidade possa reassumir os compromissos para a redução das emissões de gás de efeito estufa. Esse é o objetivo da COP. Oi, Júlio, para você, como é que você tem expectativa em relação à COP e também aos impactos que ela pode vir a gerar aqui no nosso estado? Bom, nós sabemos que o presidente da COP já deu como foco principal dessa, né, inclusive depois do que a Assembleia fez, né, a adaptação. Né? E a adaptação às mudanças climáticas nós colocamos desde o início como fundamentação, né, com base teórica do seminário, né, e nós trabalhamos basicamente com redução de vulnerabilidades, adaptação da vida, né, do dia a dia dos cidadãos, dos produtores, de toda a estrutura populacional, econômica e ambiental do Estado, né? Esses aspectos, eles têm uma
uma influência muito grande, né? Pegamos aqui a justiça climática, justiça hídrica, que é um ponto fundamental. Nós temos 45% do estado praticamente colocado em zona que é cada dia mais trabalhada como zona do semiárido hoje. Nós saímos de 81 municípios há alguns anos atrás no semiárido para 217 municípios no semiárido, né? E são os maiores municípios da vertente norte, noroeste e Jequitinhonha, né? Então, nós temos que ter uma preocupação, sim, grande com isso. Um último ponto que eu gostaria de abordar é que, para que a gente consiga, em especial na adaptação do dia a dia dos cidadãos, nós precisamos de planejamento, né? Esse é o quarto e último projeto que nós estamos levando à frente, que é de revisão da tecnologia mineira de zoneamento ambiental produtivo, né? Que vai levar para o produtor uma análise de como agir dentro da sua propriedade rural, onde conservar, onde ter água protegida, onde produzir e o que produzir, né? Esse é um trabalho que está sendo feito junto com a SEAPA e com a SEMAD, né? E a Escola do Legislativo deve oferecer, já a partir do ano que vem, um curso de formação para técnicos que vão desenvolver esse zoneamento e esse planejamento ambiental nas bacias hidrográficas de Minas. Júlio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Queria agradecer também ao Natan pela participação. O Panorama de hoje termina aqui. Nós falamos um pouco sobre a COP30, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que acontece em Belém, no Pará, e que busca soluções para o enfrentamento da crise climática no planeta. Da COP saem decisões que afetam o meio ambiente do planeta inteiro. Nós falamos também sobre as ações concretas que já estão sendo colocadas em prática aqui em Minas Gerais, mesmo antes da COP30, e que estão mudando a vida de milhares de pessoas. Se você quiser rever o nosso programa, basta ir ao portal da Assembleia ou ao YouTube. E se quiser uma versão mais resumida, a gente tem o nosso podcast nos principais tocadores de áudio. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até a próxima.